As cidades somente alcançarão a felicidade se os filósofos tornarem-se reis ou se os reis tornarem-se filósofos. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Se você quer entender o mundo que o cerca, a realidade que vive, você precisa conhecer esse cara. Olá, tudo bem? Sou Jenner Guimarães. No vídeo de hoje vamos falar sobre Platão e sua construção de realidade. E por falar em realidade, deixa eu dar um recadinho antes. Você que está precisando construir ou reformar, a hora é agora. A LE tem os melhores profissionais e práticos e lhe entrega um resultado para lá de especial. Ligue 719-8701-9694 e 719-8212-9737. Platão, cujo nome verdadeiro era Aristóteles, foi um matemático e filósofo grego na cidade de Atenas. Nasceu em 428 a.C. e faleceu em 348 a.C. O apelido Platão foi dado a ele na juventude devido ao seu porte físico, que ele tinha ombros largos e era forte, porque em grego Platão significa omoplatas largas, ombros largos ou costas largas. Por pertencer a uma família rica e influente na política, Platão pôde se dedicar aos esportes e ao estudo da filosofia. Lutou na Guerra do Peloponeso, no período final das batalhas entre Atenas e Esparta, no qual Atenas foi derrotado, e Platão passou a viver o período da Tirania dos 30, denominado Tirania dos 30. Foi o período em que a democracia de Atenas cedeu lugar à tirania oligárquica de Esparta. Platão é considerado a figura central da filosofia ocidental, juntamente com seu professor Sócrates e seu aluno Aristóteles. Sócrates foi seu mestre de filosofia, mentor intelectual e amigo. A influência de Sócrates sobre Platão foi tão grande que a maioria dos seus diálogos filosóficos tem como Sócrates como seu personagem principal. Platão fundou a Academia em Atenas. A academia era uma espécie de retiro tranquilo e efervescente politicamente, no qual os jovens se reuniam para poder praticar esporte, discutir política e estudar filosofia. Platão criou uma teoria metafísica em que o mundo está dividido em mundo das ideias e mundo dos sentidos. E essa forma de ver a realidade marcou o pensamento ocidental. No mundo das ideias, existem todas as ideias originais, sendo que essas ideias são eternas e perfeitas. Nessa instância está a essência das coisas, ou seja, as ideias fixas e imutáveis de tudo que existe. Por exemplo, um banco pode ser quadrado, redondo, alto, baixo, ter 3 pernas, 4 pernas, mas a ideia de banco vai ser sempre a mesma, um objeto para se sentar. Eu estou vendo aqui, não está molhando não. O mundo dos sentidos seria uma cópia do mundo das ideias. É o mundo que vivemos, é a realidade em que vivemos. Esse mundo, por ser uma cópia, ele é imperfeito e tem um prazo de validade. Ele é finito. Para Platão, o conhecimento verdadeiro está no mundo das ideias, onde estão as ideias primordiais. O corpo está ligado ao mundo dos sentidos, tem defeitos e tem um fim. Aquilo que conhecemos pelos nossos sentidos são meras ilusões criadas pelos nossos próprios sentidos. Então, é um conhecimento inferior. Nosso conhecimento obtido pela matéria é enganoso. A alma está ligada ao mundo das ideias, é a morada da razão. É eterna, abstrata, não podemos tocar nem ver. No entanto, ela sempre existiu lá e apenas passou a habitar no corpo. Na visão de Platão, não se ensina nada a ninguém. Porque a alma, que é a morada da razão, ela já sabe de tudo. No entanto, ao habitar um corpo, ela esquece do que já sabe. Sua contribuição para a política se dá pela definição de 3 caráteres que moldam a alma das pessoas. Cada tipo, em sua teoria política, deveria ocupar um respectivo cargo a fim de que crie uma harmonia na polis. O primeiro é o caráter concupiscível, são aquelas pessoas ligadas à liberdade e ao desejo, são voltadas mais para artes manuais e artesanais. O segundo é o caráter irascível, são aquelas pessoas dominadas pelo impulso da raiva.
Essas pessoas, elas estão mais aptas ao serviço militar. O terceiro é o caráter racional. São aquelas pessoas mais próximas da racionalidade, portanto da justiça. Então são pessoas que estão mais aptas a governar e a atuar na política. Essa foi uma pincelada sobre o grande filósofo Platão. Se você quer acompanhar o nosso trabalho, nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Se inscreva no botão aí de baixo, no botão inscrever-se, e ative o sininho para que o YouTube lhe avise dos próximos vídeos. Tchau!